Chegou a hora de mais uma coluna de ciência e tecnologia do Bom Dia Brasil. Você não sabia, mas já existe. Experimentos que nascem das universidades brasileiras e sempre nos surpreendem. Então, falando em surpresa, vamos saber o que o Márcio preparou para a gente. Márcio, qual é a novidade hoje? Oi, Renata. Eu saí do estúdio para vir aqui no topo do nosso prédio visitar um local que a gente pouco frequenta. Vim visitar, ver de perto a nossa caixa d'água. Quem tem esse hábito, normalmente é longe, dá trabalho, você se suja todo. Mas para a gente saber se a água da nossa casa está limpa ou não, a gente tem que ver de perto a nossa caixa d'água. Ou então usar um experimento que foi desenvolvido pela Universidade Federal de Pernambuco. É um nanosensor que consegue me dizer se a água na caixa está apropriada, boa ou não para uso. Você não sabia, mas já existe. Praia de Boa Viagem é um dos pontos mais bonitos do litoral de Pernambuco. A nossa equipe veio até aqui, ao Recife, para mostrar os avanços numa área fundamental, saúde e meio ambiente, com resultados promissores, obtidos com a ajuda da nanotecnologia. Uma praia pode ser mesmo o lugar perfeito para explicar as nanoestruturas. Coisa de criança brincar com areia. Coisa de cientista dividir um grão milhões de vezes e, nesse tamanho, desenvolver todo tipo de pesquisa. Os materiais ganham novas propriedades, novas características. Na Universidade Federal de Pernambuco, o desafio é transformar algo tão pequeno em instrumentos para o nosso dia a dia. O trabalho começa num copo d'água do Departamento de Química. Mas podia ser na casa de qualquer pessoa. A preocupação é rigorosamente a mesma. Eu fico preocupada porque há muita doença por aí, né? E a água está vindo muito suja, terrível. Eu procuro sempre estar limpando o filtro. Só filtrada mesmo que eu uso. Parece um saquinho de chá, simples como um saquinho de chá. Mas, na verdade, aqui dentro está um sensor capaz de dizer se a água de um determinado prédio ou de uma casa, se essa água está poluída ou não, contaminada ou não. Professor Petros, como é que funciona esse saquinho de chá? Sem querer ofender, é claro. Márcio, é a nanotecnologia dentro do saquinho de chá. Ou seja, o que normalmente o saquinho de chá convencional faz é liberar produtos químicos para você sentir o gosto do chá. Aqui é o contrário. A água vai ser absorvida pelo saquinho de chá, ou seja, o saquinho de chá vai beber a água, contaminada ou não, e vai nos permitir saber se essa água é própria ou não para o consumo humano. A nanomolécula estrela do projeto está envolvida numa espécie de gel. Ela interage com as substâncias da amostra de água, absorvendo-as. Bastam alguns minutos. Se retira o gel, agora encharcado, para analisá-lo com a ajuda de uma luz especial. Com a utilização de uma radiação ultravioleta, essa é a cor, essa é a luz que o gel emite. E, aliás, por causa disso, a gente tem que usar óculos especiais. Para se descobrir exatamente o tipo de contaminação que uma determinada amostra de água contém, nós vamos utilizar essa radiação ultravioleta, só que muito mais concentrada, muito mais localizada. O brilho é bonito e é exatamente a análise dessa luz que vai revelar as substâncias que estão na água. Na tela do computador surge um sinal, um registro de que algo foi descoberto. Tudo que eu quero saber da água está embutido dentro desse sinal. O que vai ser analisado é basicamente esse sinal. Exatamente. O programa faz uma comparação com outros padrões e a resposta vem rapidamente, para ninguém ter dúvida. E aí a mensagem que aparece é essa: aviso, concentração de ferro acima do padrão de potabilidade da água. Na demonstração feita lá no laboratório, a água foi coletada da torneira da própria universidade. Tubulação antiga, de ferro. O mesmo experimento vai poder ser utilizado em locais como este. Rios que margeiam grandes regiões industriais. O objetivo aqui é evitar acidentes que geram tantos prejuízos financeiros e ambientais. Vazamentos de óleo, vazamentos de produtos químicos. No lugar do saquinho de chá, o nanosensor ficaria numa fibra ótica, no rio, monitorando as águas. Ele vai estar fazendo essa análise permanentemente
e precocemente, ou seja, antes de se atingir o limite máximo, ou seja, uma tendência detectada crescente, antes que chegue no limite perigoso, se tome providências para evitá-la. Não apenas a indústria, mas as cidades ao redor podem ser avisadas com antecedência. Um benefício e tanto, com origem tão pequena. Voltamos a falar ao vivo do topo do prédio da Rede Globo, aqui no Jardim Botânico, Zona Sul do Rio de Janeiro, nesse dia muito bonito. Por enquanto, esse sensor desenvolvido pela Universidade Federal de Pernambuco só capta metais. Mas em pouco tempo, segundo os pesquisadores, ele vai conseguir descobrir e detectar todo tipo de poluente, inclusive esgotos. E será, inclusive, acessível a grandes prédios, a grandes condomínios. Renata? Levanta uma questão importante, né? Como é que anda a qualidade da água que chega às nossas torneiras? É verdade, é uma questão muito importante. Aqui no Rio de Janeiro, o tratamento da água é feito pela SEDAI, a Companhia Estadual de Águas e Esgotos. Inclusive, agora nós temos imagens ao vivo do Globocop, que está sobrevoando a estação de tratamento de água do Guandu. Fica a cerca de 50 quilômetros do centro da cidade. É uma gigante do tratamento de água. É a maior do mundo. Trata 43 mil litros d'água por segundo. Ou seja, essa água sai boa de lá, mas a grande questão é como é que ela chega na nossa caixa d'água, como é que ela é armazenada na nossa caixa d'água. Por isso que eu entrevisto um dos diretores da SEDAI, o seu Jorge Briar. Jorge, muito obrigado pela sua presença aqui no Bom Dia Brasil. Me diz uma coisa, qual é a grande contaminação, a mais comum contaminação da caixa d'água da nossa casa, do dia a dia? A mais comum contaminação é pela preservação do acesso à caixa d'água e às cisternas que são conhecidas. Quando você tem pontos frágeis, que pode ir folhas, galhos, restos de material que está sobre o terreno, esse se decompõe armazenado dentro da caixa d'água e da cisterna, causando então esse poluente. Quer dizer, a primeira regra é tampar bem a caixa d'água. As cisternas têm a cinta de concreto com a tampa que não dê acesso a ela, a caixa d'água sempre tampada, não pode ter acesso a ninguém que não destampe ela para poder verificar o estado. E vocês técnicos recomendam que a gente lave a caixa d'água? Como é que é feito isso? Sim, porque quando sai da estação como Guandu, a gente monitora cerca de 6 mil análises por mês na cidade do Rio de Janeiro e Grande Rio. Então, dentro de casa, de 6 em 6 meses, a gente pode pegar a caixa d'água, destampar ela, verificar como ela está, dar uma descarga, arriar toda essa água, recomendar às pessoas que está sendo feito isso, esse é um cuidado importante. Com água sanitária mesmo, calça uma luva, com uma esponja na caixa d'água, esfrega vigorosamente as paredes, o fundo, enche ela, deixa descarregar toda de novo, enche novamente, uma nova descarga e aí ela está pronta para uso. De quanto em quanto tempo você acha que seria saudável, seguro para quem está em casa fazer essa limpeza na caixa d'água? Olha, vistoria de 3 em 3 meses e limpeza de 6 em 6 meses, porque o cloro ele chega adequadamente na entrada da casa porque ele é monitorado, mas ele pode se oxidar e se perder dentro das caixas d'água e da cisterna se tiver essa matéria orgânica. Muito bom. Tá vendo só, Renata? É fácil limpar a caixa d'água, é só ter vontade de subir até o topo do prédio, até o telhado e fazer isso. É com você. Daqui a pouco eu te encontro aí embaixo. Pelo menos de 6 em 6 meses.